Na prática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Shine, né? O Shine é uma maneira prática de criar um dashboard ou algo similar para mostrar o que vocês conseguem fazer no R em uma aplicação web, que vocês conseguem facilmente publicar, né? Até de graça. Tem uma versão free, né? Onde vocês conseguem publicar acho que até 5 aplicações. Então, primeira coisa, como é que vocês iniciam isso aqui? Vocês vão aqui criar um novo projeto aqui, nós vamos criar um projeto Shine Web. Eu já criei aqui, mas teoricamente bastaria colocar o nome do projeto aqui e vamos utilizar o single file. Eu vou já explicar essa diferença. Eu vou cancelar porque eu já criei. Basicamente é criar esse arquivo aqui para vocês. Esse arquivo é composto, tem que carregar a biblioteca, óbvio, né? Ele é composto de duas funções principais, né? A função de input, né, UI, que é para definir a tua interface gráfica, teu principal componente, né, e a função server, que vai fazer todas as tuas renderizações. E depois ele roda chamando essas duas funções aqui, né. Vamos por partes, né. Vamos primeiro visualizar como é que funciona, como é que funcionaria isso aí. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer aqui, esse é o exemplo padrão que ele cria para a gente. Nós vamos ter um gráfico aqui na direita, que é o histograma baseado no X, e aqui nós vamos controlar o número de bins. O número de bins é o número de barras aqui, né, do teu histograma. Né? Quanto menor esse número, menos barras, e quanto maior, mais barras. Certo? Vamos entender como é que foi construído isso aí. Isso aqui é o título, né? Título do gráfico. Título do gráfico. Eu tenho aqui o sidebar layout, né? Vocês vão ver que eu posso fazer várias coisas. Existe um tutorial aqui no Shine do RStudio, né? Tem um tutorial que explica os tipos de layout. Esse sidebar é o mais comum, né? Explicam várias coisas. Vai fugir um pouco o escopo, senão a aula fica muito longa. Explica os tipos principais de widgets, são tipo os componentes gráficos, né? Um checkbox, componente de data, range, input, slider, text e assim vai. Então vocês podem checar isso aqui para mais detalhes. Nós vamos usar o sidebar layout, onde vai ter o componente que vai controlar o gráfico na esquerda. Está aqui o sidebar panel, que está aqui bins, né? Number of bins. Esse bins aqui vai virar uma variável que vocês vão já entender, então vai no mínimo e máximo, e o valor que ele começa é o 30. Né? Então, quando eu rodo a primeira vez, o valor que está iniciado é 30 e ele foi o mínimo e o máximo de 50. E aqui, o main panel vai ser o plot output com o nome de distplot. Isso vai ser importante bem aqui, ó. A função server recebe o input e o output. Qual é o output? Eu vou jogar no output um nome que eu defini aqui, o render plot que eu defini aqui, o gráfico que eu defini. Certo? Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro desse gráfico. Tá? E o que vai ser o bin, o input? O input vai ser o que vem aqui. O que é esse nome aqui? Esse bins é importante porque eu consigo pegar o input. Nós vamos já entender um pouquinho mais desse gráfico. O que é isso aqui? Isso aqui gera um número para a gente. Né? Então vamos jogar isso aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu matar aqui. Eu vou voltar para o R. O que é o meu X? O meu X são esses 200 e alguma coisa, acho que 276. Vamos ver aqui. 272 valores aqui gerados por esse faithful, né? Que é um dataset já carregado. Depois eu tenho uma sequência que vai do mínimo de X, né, até o máximo de X. E qual vai ser o tamanho dessa minha sequência? Vai ser baseado o quê? Length out. Vai ser o quê? Vai ser o meu input bins, que eu não consigo testar aqui, ó, que não existe aqui dentro, aquele input. Ó, não tem o input, né? Mas eu vou fazer isso aqui. Vamos gerar aqui a sequência. Do mínimo de x ao máximo de x. Só que esse length out, eu não tenho esse input agora. Vai ser alimentado pelo meu painel. Vamos supor que começou com 30. Então ele vai gerar a sequência das divisões dos meus bins. Olha, para mostrar para o gráfico aonde ele vai separar cada uma dessas coisas.
certo? E depois eu chamo meu histograma, né, função hist. Se eu tivesse a função hist de x, ele ia mostrar o meu histograma. Só que por padrão ele tem uma quantidade de bins, né? Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. O gráfico nada mais é do que fazer isso aqui de maneira dinâmica. Aí, onde estão meus pontos de quebra, né? Seria nessa sequência aqui. Eu jogo aqui, aí ele colocou 30 pontos e exatamente os pontos que vão ser quebrados, certo? Então o gráfico nada mais é do que isso. Depois eu jogo essas duas informações no meu server app. Vou rodar nova uma vez para vocês verificarem. E eu tenho isso aqui, que ele toda alteração aqui no lado da esquerda ele gera automaticamente no lado da direita. Outra coisa, claro que tem vários outros inputs, várias outras coisas, né? Outra coisa interessante é que, tipo assim, nesse botão aqui, né, eu consigo, né, mandar. Vocês têm que criar uma conta, então, primeira vez que aparecer para vocês, vocês provavelmente vão ter que criar uma conta. Eu posso publicar isso aqui. Eu vou publicar, demora um pouquinho, porque deve ser alguma coisa com containers. Eu não dei uma estudada muito a fundo, mas deve ser alguma coisa com containers que vai e gera lá no cloud deles. Então, ele está gerando tudinho. Se tiver algum erro no dataset, não for carregado aqui, não tiver nada, vai dar erro aqui no pacote de vocês. Vamos esperar um pouquinho e eu corto quando voltar. Bom, terminou, né? Então ele gera no meu usuário, no caso criou hashtag.shinyapps.io barra o nome do meu projeto aqui, ele gera isso aqui na web. Vocês podem testar o chefe de vocês, fazer a apresentação de vocês e tudo mais, certo? Isso foi um pouquinho do que o Shine pode fazer para gente.